Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste, eu sou o Deco e aqui a gente vai estar discutindo sobre um termo que eu tenho usado bastante no canal e vai ser importante tanto para entender algumas discussões anteriores como algumas que estão por vir, que é o termo da idolatria política. Então, primeiro a gente vai entender o que seria idolatria, depois entender a sua especificidade dentro da política e depois eu vou trazer alguns exemplos que mostram como que esse fenômeno acontece nos dias de hoje. Primeiro, acho que é importante entender que a idolatria ela é um tema muito presente dentro da Bíblia, inclusive dentro dos 10 mandamentos, que são ali o conjunto de leis básicas que vão nortear toda a história do povo judeu e também muito daquilo que viria a ser a religião cristã. Ali nos 10 mandamentos vai ser escrito que o povo judeu não deve ter outros deuses, o que caracteriza fortemente a região judaica posteriormente a religião cristã como monoteísta, mas que também no decorrer da história esse não ter outros deuses ele se refere não apenas a não ser uma religião politeísta, mas também a poder pensar sobre aquilo que está no centro da nossa vida. Então, se a salvação de uma pessoa, se a esperança de uma pessoa, se o prazer de uma pessoa, se a vida de uma pessoa está centrada em alguma coisa que não é Deus, seja no dinheiro, seja em carreira, seja em estudos, seja na família ou até na igreja, isso é considerado um tipo de idolatria. E aí, quando a gente vai para a questão da idolatria política, um texto bastante importante do Novo Testamento é o momento em que Jesus ele tem uma discussão com os mestres da lei, que eram as autoridades espirituais da sua época, acerca de política. Mais especificamente, na verdade, acerca do imposto que era cobrado. Então, os mestres da lei eles se aproximam de Jesus já com bastante raiva, porque Jesus muitas vezes confrontou o ensino deles. E no contexto de um povo judeu que estava dominado pelo Império Romano, os fariseus perguntam a Jesus: é certo pagar impostos a César? Porque o grande sonho daquele povo judeu era ter autonomia. E pagar esse imposto a César é como se fosse baixar a cabeça e aceitar essa dominação. Existia ali um sentimento de revolta muito grande, a expectativa de que viria um Messias que seria um líder político para poder acabar com essa injustiça, com essa colonização do povo judeu pelo Império Romano. E Jesus percebe também a malícia naquelas palavras e ele pede um dracma, que seria a moeda da época. Aí ele pega essa moeda e pergunta: de quem que é essa imagem que está aqui nessa moeda? Os fariseus respondem que é de César. Mas um detalhe que é bem importante que muitos deixam passar despercebido é que nessa moeda estava o título inteiro de César. Então ele era César Augustus. Então César, ele é o imperador, ele é o rei, ele é aquele que é a grande figura política, a maior autoridade política dentro daquele contexto. E quando a gente chama César de Augustus, que é o divino, o filho de Deus, a gente coloca dentro de César não só um elemento político, como também uma autoridade espiritual, como ele sendo um homem escolhido pelos deuses para poder governar. E quando Jesus mostra essa moeda com esses dizeres de César Augusto, a resposta dele é genial, é muito bem construída, que é: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E nessa pergunta sobre impostos, a resposta de Jesus vai muito além de uma questão tributária. Ele fala: deem a César, deem ao imperador, deem ao poder político o que é de direito dele. Jesus ele não se propôs a fazer uma revolução política, então a grande preocupação dele não estava em relação aos impostos, em relação à colonização. Ao mesmo tempo, ele fala: e deem a Deus o que é de Deus. Se César está se chamando de Augusto, se César se acha Deus, se César se coloca num lugar em que apenas Deus é digno de estar, então vocês não devem dar a ele isso que ele está reivindicando. E se em algum momento César reivindica algo que não lhe é de direito segundo a palavra de Deus, então César deve ser combatido, César deve ser desobedecido. E aí a idolatria política vem em sentido de que quando a política, ou quando um político ele reivindica algo que só Deus tem, isso é problemático. E aí a idolatria política ela se estabelece quando o político, quando a política começa a reivindicar coisas que apenas Deus pode oferecer, pode decidir, pode escolher. E aí a Bíblia vai trazer que
A Deus toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, e a César não. A César a autoridade política e não a autoridade sobre a fé, sobre o divino, sobre Deus. Deus continua acima de César. Aí, feita essa contextualização bíblica, nos dias de hoje a gente consegue ver a idolatria política de duas formas, aí eu vou dividir entre esquerda e direita. Na direita, e mais especificamente na extrema-direita, aproveitando o nosso outro vídeo que a gente explicou sobre a diferença desses termos, a gente tem uma grande messianização de figuras políticas, como se homens humanos estivessem aqui representando de forma 100% legítima a pessoa de Deus. Isso é perigoso porque quando a gente começa a atribuir características divinas a um ser humano frágil, fraco, pecador, como todo e qualquer outro, a gente começa a entrar no risco de atribuir a essas pessoas aquilo que apenas Deus é digno. E aí a gente entra na questão do problema do pecado da idolatria política, e que tem uma série de outras coisas bastante relacionadas à polarização, relacionado à agressividade, e um outro tipo de idolatria que também é importante tomar cuidado, agora talvez um pouco mais no espectro da esquerda, é a idolatria apolítica em si. O que isso significa? Como eu comentei, eu, por exemplo, eu me identifico com uma esquerda mais moderada, uma social-democracia que vai entender a importância da atuação do Estado em certas áreas e também da necessidade de reformar o sistema para não poder gerar tantas injustiças de uma forma sistematizada. Mas, ao mesmo tempo, como cristão, eu entendo que a política ela não é capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Ela é uma esfera da nossa vida importante, mas, ao mesmo tempo, também é importante entender que o coração das pessoas, os grandes problemas, não são de uma ordem única e exclusivamente material, social. Existem coisas para além daquilo que a gente consegue ver, que a fé vai poder tratar, como a transformação do orgulho, da arrogância, do ego em solidariedade, em paz, em virtudes. E se eu deposito toda a minha esperança, todas as minhas expectativas na política, eu também sei que isso é um grande caminho para a frustração, porque a gente sabe que política é um assunto extremamente difícil, frustrante e que as mudanças são a longuíssimo prazo. E quando eu coloco ela no lugar que só Deus pode ocupar, gera toda essa insatisfação, gera esse cansaço e gera esperança numa coisa que na verdade é muito incerta. É isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Idolatria política é um termo que eu usei bastante nesse canal e que a gente vai continuar usando. E eu gostei desse vídeo também porque eu estava com saudades de falar alguma coisa que fosse menos relacionada à política e mais relacionada à Bíblia. Curte, comenta, compartilha com as pessoas que acham que política e fé não tem nada a ver. E lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas. E eu esqueci de montar a pirâmide.